E o Sport ontem venceu o Guarani pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 1-0, gol do atacante Zé Roberto, o sexto com a camisa do Leão, aos 31 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Sport entrou mais uma vez no G4, é o terceiro colocado com 23 pontos. Um jogo em que o Sport não apresentou um bom futebol, mas foi eficiente e foi melhor do que o adversário, principalmente porque desde os 30 minutos do primeiro tempo o Sport ficou com um jogador a mais. O Ian deu uma entrada forte no Christian Barleta, o VAR chamou o árbitro do jogo, o Maguielson, e o Maguielson optou pela expulsão do lateral direito do Guarani. Então, desde os 30 minutos do primeiro tempo, o Sport jogou com um jogador a mais. Mas isso não fez com que o Sport sobrasse na partida. Pelo contrário, o jogo foi difícil, o jogo foi pegado, o Guarani teve bola na trave. Mas aos 31 minutos do segundo tempo, numa jogada pela esquerda, Dieguinho falhou na hora de finalizar. Gustavo Coutinho também. Mas o Zé Roberto estava dentro da área, oportunista, fez o gol que deu a vitória ao Sport. Zé Roberto, marcando, como eu disse, o seu sexto gol na temporada com a camisa leonina. 1-0, vitória importante, acaba com a sequência sem vitórias do Sport, que já durava 3 jogos, e como eu disse, de quebra, leva o Sport de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Para não correr o risco de sair do G4, o Sport precisa secar Avaí e Vila Nova. Os dois jogam hoje. O Vila Nova fora de casa contra o Amazonas e o Avaí dentro de casa contra o Novo Horizontino. Então, vitória do Sport. Leão que não vencia o Guarani em Campinas há 32 anos. O técnico Mariano Sosso, após a partida, elogiou a entrega da equipe e disse que o resultado foi justo. E falando na sequência da Série B, o próximo jogo do Sport é no próximo sábado, dia 13, contra a equipe do América Mineiro, jogo que acontece na Arena de Pernambuco. O Sport está próximo de anunciar a contratação do brasileiro Leni Lobato. 23 anos, é um atacante que joga pelos lados, posição que o elenco do Sport carece. Ele é canhoto e o jogador pertence ao Vélez Sarsfield, da Argentina. O Leni é brasileiro, fez 19 jogos nessa temporada com a camisa do Vélez e marcou 2 gols. O jogador vai ser emprestado ao Sport e o Sport vai ter a opção de compra de 50% dos direitos econômicos do jogador. O atleta, inclusive, deve chegar nos próximos dias à capital pernambucana para assinar contrato com o Sport. Então, Leni Lobato, atacante de 23 anos, tem acerto com o Sport. Aliás, o Sport, nessa semana, deve anunciar mais reforços, já que a janela de contratações se abre na quarta-feira, dia 10. E a grande notícia para o Sport Clube do Recife também no final de semana, além da vitória na Série B, foi o acesso das Leoas para a Série A do futebol feminino em 2025. O Sport no sábado venceu o Atlético Paranaense nos pênaltis no estádio do Arruda. O Atlético tinha vencido o Sport no primeiro jogo por 1-0. No Arruda, saiu na frente do placar e o Sport conseguiu virar com o gol da Karine aos 7 minutos do segundo tempo e da Jana no finalzinho da partida, no finalzinho do segundo tempo, a Jana de cabeça fez o segundo gol. Nos pênaltis, o Sport venceu o Atlético Paranaense por 4-1 e conseguiu o acesso para a Série A. A técnica Regiane Santos do Sport conquista já o segundo acesso com a camisa do Leão. Em 2022, acesso da Série C para a Série B e, nesta temporada, acesso da Série B para a Série A. No Campeonato Brasileiro da Série A2 desta temporada, as Leoas fizeram 9 jogos, venceram 5 vezes, empataram 3 e perderam apenas uma, 20 gols marcados, apenas 5 gols sofridos, 67% de aproveitamento. Então, parabenizar toda a direção do Sport, a técnica Regiane Santos, as atletas. O Sport estará na elite do futebol feminino na temporada 2025. E já já a gente volta com mais informações do Leão e para ouvir Mariano Sosso.
Técnico do Sport, ele fala sobre a vitória de ontem contra o Guarani, em Campinas. Lene Lobato vai ser jogador do Sport para a sequência da temporada. A janela está abrindo e o Sport está se reforçando, Gabi. Mário, o que a gente já imaginava que ia acontecer, né? Alguns jogadores devem chegar, desembarcar no Sport em breve, a começar pelo Lene, né? Um jogador que está sendo observado aí pelo Leão, 23 anos, dupla nacionalidade. Vamos ver, né? Como é que esse garoto vai chegar aí, mas é um jogador que vai somar, sim, a esse ataque rubro-negro. Além disso, o Sport deve contratar ainda, né? Algumas outras para alguns outros setores, e o principal deve ser a substituição aí, né, pelo menos de algum jogador que chegue com o status de titularidade para o lugar do Pedro Lima, jogador que foi vendido, né, e que é de suma importância para o Sport, né, mas agora não vai mais fazer parte da equipe. Então a expectativa é que nos próximos dias, a janela abre agora, dia 10, de que o Sport continue se reforçando para a sequência do campeonato e siga, né, nesse objetivo que é o acesso. Agora hoje não custa nada secar o Avaí e o Vila Nova, viu, Gabi, para continuar no G4. De forma nenhuma, Mário. Ligar todos os secadores possíveis, né? O Sport precisava voltar ao G4, agora que tá aí, meu amigo, tem que ir atrás do que puder, de fato, para continuar. Mariano Sosso, técnico do Sport, que fala da vitória contra o Guarani. Conquistamos um jogo complexo, com um adversário que tem um propósito de sair na sua baixa. Eu acho que o time foi um time ousado, um time que insistiu e que a consequência dessa perseverança não estão com tanta claridade no jogo, mas eu acho que uma vitória justa e merecida. O Sport pela Série B conseguiu vencer o Guarani do Brinco de Ouro da Princesa por 1-0. Um resultado importantíssimo que recolocou o Leão da Praça da Bandeira no G4. Mas tem jogo hoje à noite, para o complemento da rodada, onde o Avaí vai enfrentar o Novo Horizontino em casa e o Vila Nova vai jogar fora de casa contra o Amazonas. O Sport vai ligar o secador forte para não sair do G4. Mas o jogo ontem, em Campinas, foi sofrido. O Sport enfrentou o lanterna da competição, o time sem vencer a 9 jogos, o Guarani com problemas para montar a equipe, do técnico Pintado, tendo o Caio Dantas como referência no ataque. E o time que jogou num 4-3-3, jogando em velocidade pelos lados, com o Marlon e com o Ayrton. Mas o Sport, que teve a volta do zagueiro Chico, o Chico que jogou na lateral esquerda. O Sport que não teve tanto mistério, não teve tanta invenção por parte do Mariano Sosso. O time jogou com o Christian Barleta no ataque, pelo lado esquerdo, com o Lucas Lima na ponta direita, jogou basicamente num 4-3-3. E a equipe rubro-negra até começou se portando bem, segurando bem a equipe do Guarani, e o time campineiro tendo o Marlon e o Ayrton fazendo escape, jogando principalmente pelo lado direito de ofensividade. Só que o Guarani teve uma baixa logo no primeiro tempo, que foi a expulsão do lateral direito Ian, após uma entrada dura em cima do Christian Barleta. E com um a mais, o Sport reequilibra as ações, passa a jogar o Guarani no seu campo defensivo, onde até então o Guarani era melhor. Teve um chute do lateral esquerdo Jefferson, que o Kaique França mandou a bola para escanteio, um chute no cantinho. Isso o Guarani já com 10 jogadores. E no final do primeiro tempo o Sport pressiona. Teve um chute do Tite Ortiz, que o goleiro, o Vladimir, ele pega em 2 tempos. E um chute para cima do Pedro Martins aos 44 minutos. No segundo tempo, o Zé Roberto entra na vaga do Pedro Martins, passa a ter 2 homens de referência no ataque, só que o Guarani que ameaça com o chute do Ayrton aos 6 minutos. O Guarani teve um espaço pelo lado direito, onde o Sport não acompanhou a velocidade do ponta direita da equipe bugrina. Aos 21 minutos, o Mariano Sosso abre mão de ter 2 volantes,
porque ele coloca o Dieguinho no lugar do Alisson Cassiano e tira o Chico para colocar o Riquelme, que é o lateral esquerdo de origem. O time passa a jogar com 4 atacantes e a pressão acaba dando certo porque gera o gol do Sport aos 31 minutos. Numa jogada do Lucas Lima pela direita, ele dá um passe, o Dieguinho erra o chute, o Gustavo Coutinho também erra o chute e a bola sobra para o Zé Roberto, que completa para o gol, dando a vitória para a equipe do Sport. Só que por muito pouco o Guarani, nos acréscimos, não incomoda a equipe leonina. Um jogo que estava controlado, que poderia dar um ânimo diferente para a partida. Só que o Sport consegue uma vitória importante para a retomada da equipe do caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro.